Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, o irmão Oséias aqui, chegando com uma reflexão da palavra de Deus. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 19 em diante, diz assim: E havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda aves do céu, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda ave vivente, alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs o nome a todo o gado e às aves do céu e a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava a adjuntora que estivesse como diante dele. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. Querido irmão, querida irmã, é uma reflexão muito maravilhosa da palavra de Deus que veio ao meu coração, não é? Aqui foi no começo da criação que Deus formou os animais do pó da terra, as aves do céu, e Deus, Ele, como gosta de trabalhar em parceria com o ser humano, a Bíblia diz aqui que Ele formou os animais do pó da terra, as aves do céu, e trouxe para Adão colocar o nome, porque Deus trabalha em parceria. Deus poderia fazer só, mas Deus Ele quer trabalhar em parceria com o homem. Ele quer também que o homem faça parte dessa criação, porque o homem, ele é a coroa da criação, o ser humano é a coroa da criação. Então Deus quer que essa coroa, que é o ser humano, tenha autoridade sobre a criação. E é Deus que quer assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então Deus colocou o homem para dominar, não é, sobre essa situação, junto com ele. E o que me chama a atenção aqui, irmãos, é que quando Adão ele vai colocar o nome aos animais, ele começa a colocar o nome dos animais, obedecendo o chamado de Deus, a vontade de Deus para a vida dele. Adão vai colocar o nome aos animais, fazendo a obra de Deus, o que Deus mandou ele fazer. E quando a gente presta atenção nesse texto, quando Adão sai para fazer o que Deus mandou, o chamado, colocar nome aos animais, Deus, ele vê uma necessidade em Adão. Ele vê uma necessidade de ter uma esposa. Ele vê uma necessidade nele de ter uma ajudadora do lado dele. Ele vai, faz cair um sono profundo, tira um pedaço lá da sua costela e forma uma mulher e resolve o problema que Adão tinha. Mas o que chama atenção nessa palavra, trazendo para nós, é que quando nós resolvemos atender o chamado de Deus na obra, quando nós resolvemos fazer o que ele mandou, que é dar nome aos animais. No caso de Adão era colocar o nome aos animais. No caso nosso é o chamado que Deus tem nas nossas vidas. Quando nós se dispomos a fazer o que Deus mandou, Ele se preocupa com o problema da nossa família, da nossa casa. Quando Adão saiu para colocar o nome aos animais, Deus viu uma necessidade no seu relacionamento. Ele viu uma necessidade na sua casa. Ele viu uma necessidade na sua família e disse: vou eu resolver. Então, é Adão fazendo a obra de Deus lá e Deus aqui, Deus de cá, resolvendo o problema dele. O problema da necessidade da sua família. O problema da necessidade conjugal do relacionamento. Então era Adão lá se preocupando com a obra de Deus e Deus se preocupando com a necessidade de Adão. E através desta palavra, Deus cobra de nós esta obediência.
E às vezes nós se preocupamos mais que Deus olhe para a nossa família, para o nosso relacionamento, para a nossa casa, e esquecemos de dar nome aos animais, de fazer a obra de Deus, de fazer o chamado que Deus mandou. E não deve ser assim, porque se nós fizermos assim, é o contrário. Primeiro nós vamos fazer o que Deus mandou, o chamado de Deus, se dispor para a obra, e Deus há de resolver o problema do relacionamento, da família, da nossa casa. Porque se nós ficarmos preocupados primeiro com o problema da casa, para depois a obra de Deus, nós estamos fazendo ao contrário. Então Adão foi colocar nome aos animais, foi fazer o que Deus mandou e viu Deus que não era bom ele ficar só. Vou resolver o problema da casa dele, da família dele. Vai ver que o que está faltando em mim e em você é descansar mais das preocupações da família, dos problemas da casa e fazer o que Deus mandou. E colocar nome aos animais, atender o chamado, obedecer o que ele disse para você, seja evangelizando, cantando, pregando, no seio. Vai ver que para Deus resolver o problema do seu relacionamento, da sua família, da sua casa, é se empenhar na obra. Porque é você, é eu e você, fazendo a obra de Deus e Deus de cá resolvendo o nosso. Vejo que não é bom ela ficar só. Vejo que não é bom ele ficar só. Vejo que tem um problema na família dele, enquanto ele está lá resolvendo o meu chamado, resolvendo o problema que eu mandei ele fazer. Vejo que ele tem uma necessidade no seu relacionamento. Vejo que tem um problema na sua casa. Vou resolver esse problema aqui. Então, irmão, Deus quer que nós, a cada dia, venhamos se dispor ao chamado, à vontade de Deus, ao trabalho do Senhor, à obra de Deus, que vai ver que é isso aí que vai dar a virada de chave para resolver o problema da casa, do relacionamento, da família. E talvez o que está se fazendo é ao contrário. Primeiro eu quero que Deus resolva o problema da minha família, da minha casa. Se sobrar tempo, se der tempo, eu vou colocar nome aos animais, eu vou lá fazer. E Deus diz, nada disso. Nada disso. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E essas coisas que você necessita será acrescentada. A porta vai abrir, a chave vai virar, a necessidade vai ser suprida. E aquilo que Deus determinou para a tua vida será feito. Quando fizer o que Adão fez, e foi Adão e colocou nome aos animais, então viu Deus que não era bom ele ficar só. Vou agir no relacionamento, vou agir na família, vou agir na casa dele. Foi lá e agiu e resolveu um problema na família, porque ele se preocupou com o chamado de Deus. Deus quer que eu e você se preocupe com o chamado que ele tem para nossas vidas, porque senão esse problema do relacionamento, da casa, não vai ser resolvido assim como eu e você quer. Se quer ver uma virada de chave, faça o que Deus mandou você fazer. Coloque nome aos animais. Vá cantar, vá pregar, vá assumir a responsabilidade que Deus mandou. E Deus irá resolver a sua necessidade familiar, sentimental, do relacionamento da sua casa. Em nome de Jesus, ficamos com esta palavra, em nome do Senhor. Deus tem preocupação em resolver os nossos problemas pessoais, familiares. Mas Ele quer que primeiro busque o reino do céu e a sua justiça. E essas coisas vai ser acrescentada. Ele garante pela sua palavra que essa coisa vai ser acrescentada. Foi acrescentada na vida de Adão, foi resolvido o problema da necessidade de Adão quando ele fez o que Deus mandou. Vamos fazer o que Deus mandou e que com certeza vai haver uma virada de chave. Vai haver uma virada de cativeiro. Porque Deus é o mesmo que vai se impor em resolver este problema. Esta coisa é determinada por Deus e Deus se apressa em fazê-la. Amém? Ficamos com essa palavra em nome do Senhor
Jesus.